Arro, pessoal, bom dia! Começando mais um resumão da semana, onde a gente fala, antecipadamente todos os principais aspectos da semana que se inicia hoje, segunda-feira. É tradicional já aqui no canal, né? Então toda segunda-feira ou domingo eu entro ao vivo para a gente conversar sobre a semana. Eu deixo tudo anotado aqui, os principais aspectos, e a gente vai conversando. Mas lembrando que eu tenho o podcast Astral do Dia, que você pode ouvir pelo Telegram, você pode ouvir pelo Spotify, pode ouvir pelo YouTube, tudo gratuitamente, onde eu vou detalhando tudo o que acontece no dia. Tanto que essa semana ela não tem tanta movimentação, né? Ela tem alguns pontos importantes, mas não tem tantos aspectos que não são os da Lua. Então, alguns dias aqui vocês vão ver que eu vou falar ouçam o astral do dia, porque a gente vai detalhar os aspectos no astral do dia. Bom, então vamos lá falar sobre essa semana, última semana de fevereiro. Olha só, já começamos aí 2026, passamos janeiro inteirinho e vamos terminar fevereiro agora. A semana vai cobrir o dia 23/2 até o dia 1º de março, que vai ser no domingo. Então é a última semana de fevereiro. Também a galera de Aquário já fez o seu aniversário, né, a Revolução Solar, e agora quem está fazendo aniversário é a Revolução, é o pessoal de Peixes. Então parabéns aí a todo mundo que é do signo de Peixes. Bom, aliás, eu acho que eu não fiz ainda uma temporada pisciana lá para o canal, lá para o podcast. Eu vou ver isso direitinho e vou fazer. Bom, vamos lá. A gente começa a semana com lua nova ainda. A lua nova está no signo de Touro hoje. Fica no signo de Touro o dia inteirinho, né? Vai fazer alguns aspectos, agora pela manhã um aspecto fluente, agora à tarde um aspecto desafiador, depois à noite a surpresa com Urano, madrugada também aspecto com Netuno. Já falei sobre tudo isso no astral do dia, então quem não ouviu ainda, corre lá para você ouvir. Então temos o dia inteiro de lua taurina, depois a lua entra em Gêmeos lá para a noite, né? E aí pode agitar um pouco a nossa mente, então prepare-se para dormir bem. Aliás, para quem está no meu grupo da do Terra, eu postei de manhã uma receita de Golden Milk com óleo essencial de turmeric, que ajuda a dormir bem e tirar a inflamação do corpo. E teremos a lua crescente. Então amanhã, terça-feira, é o dia da lua crescente. Então a semana, na verdade, ela é marcada pela lua crescente. Começa só o dia de hoje como lua nova, mas amanhã, de manhã já tem a lua crescente e é o marco da semana. E é uma lua crescente em Gêmeos, ou seja, falando aí da comunicação, falando da nossa mente. E o que é muito interessante, porque é uma lua crescente em Gêmeos, ou seja, dá ênfase para Mercúrio, e o destaque da semana que você deve estar ouvindo aí em todo lugar é que Mercúrio essa semana fica retrógrado. Sim, preparem os memes, né? Vamos receber aí aquela enxurrada de meme da galera zoando de Mercúrio retrógrado, jogando a culpa no pobre Mercúrio para tudo que acontece. Então, teremos essa semana o início do Mercúrio retrógrado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí a Lua crescente passa por Câncer, seu domicílio, onde ela fica bem forte, né? Falaremos sobre isso também. Depois terminamos aí no fim de semana com uma Lua em Leão. Então teremos um fim de semana leonino. Né? Parte dele será com Lua em Leão. Bom, vamos lá. Segunda-feira, hoje, dia 23. Como eu falei, não temos aspectos que não são os da Lua, mas temos vários aspectos da Lua. Falei sobre eles no Astral do Dia. Então, se você não ouviu, corre lá para ouvir. Lembra de se inscrever no canal, seja no Spotify, seja no YouTube, para você poder receber as notificações. Né? Então, hoje temos um dia marcado, o dia inteirinho pela Lua em Touro, fazendo aspectos. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. E depois, à noite, bem à noite, já terminando o dia de hoje, a Lua entra em Gêmeos e já faz aspecto na madrugada. Ou seja, se você não ouviu o astral do dia ainda, valeu a pena ouvir, porque vai ter aspecto à tarde, à noite e de madrugada que você pode já ficar sabendo. Gratidão pelos coraçõezinhos, quem estiver mandando aí. E amanhã, terça-feira, a gente vai ter então o marco do dia, que é a Lua crescente. A Lua faz quadratura com o Sol, fica crescente no signo de Gêmeos. Eu vou colocar aqui o mapa da Lua crescente para a gente dar uma olhada. Vai ser, ó, a Lua crescente vai ser no grau 5 de Gêmeos. Então, para quem conhece o seu mapa, você pode ver aí, de repente, se essa Lua ativa algum ponto importante aí no seu mapa. E lembrando que é uma Lua crescente que vem da Lua nova de Aquário, um eclipse. Estamos falando muito de elemento ar. Né? O Sol e a Lua se uniram em Aquário, Lua nova em Aquário, foi um eclipse que potencializa mais essa energia e agora ela fica crescente em Gêmeos. Tanto Aquário quanto Gêmeos são signos do elemento ar, falam da nossa mente, do poder do pensamento. E eu sempre falo aqui do poder do pensamento, é a primeira lei hermética, né? A lei do mentalismo. Para quem não conhece as leis herméticas, vale a pena dar uma olhada.
lei do mentalismo, que aquilo que você pensa acaba se tornando realidade na sua vida. Então, uma grande questão é a gente aprender. Aliás, acho que a Sullivan já está aqui. A gente vai anunciar daqui a pouquinho, porque eu vou percorrer aí os temas da semana, mas a gente vai falar de um negócio muito interessante que a gente vai ter anualmente. Anualmente não, né? O ano inteiro, na verdade, que são ativações para o mês, né? Para cada signo. Então a gente vai passar por todos os signos e grande parte do que a gente vai compartilhar ali são esses conhecimentos do ser humano, da mente humana. Né? Então saber que a sua mente tem muito, muito mais poder do que talvez você esteja consciente, esteja utilizando. E esse poder ele vai estar sendo utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Né? Ou seja, se a sua mente estiver organizada, estiver focada, estiver bem trabalhada, você vai conseguir ter ótimos resultados. Se a sua mente estiver toda bagunçada, estressada, né, a sua mente vai causar grandes estragos na vida. Então, a lua crescente em Gêmeos, ela já vai convidar a gente a perceber quais são os pensamentos predominantes na nossa mente. Né? O que você mais pensa ao longo do dia? São pensamentos negativos, de medo, preocupação, raiva, tristeza, enfim, o que você tem pensado ao longo do dia? Ou você está pensando coisas positivas, você está sintonizando a sua mente, a sua antena, né, que está recebendo aí tudo que vem aí do cosmos, você está sintonizando com coisas positivas, com pensamentos positivos. Esse é um ponto importante. A lua crescente em Gêmeos também convida a gente a trabalhar bastante a comunicação. E tem uma tensão, né? Porque olha só, nada é por acaso no universo, tudo é sincronístico, né? Que acontece. A Lua fica crescente na terça, no signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é regido por Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação e também do dia a dia, né? De tudo que acontece ali na nossa rotina. E 2 dias depois, porque vai ser na quinta-feira, ó, terça-feira Lua crescente, quinta-feira de madrugada Mercúrio retrógrado. Né? Então teremos sim o Mercúrio retrógrado essa semana. Então é interessante porque a Lua crescente em Gêmeos, ou seja, a Lua crescendo em um signo que fala da comunicação, convida a gente a ter mais atenção, mais foco ao comunicar. E aí que eu venho falar, né? A questão ali do Mercúrio retrógrado, a gente já vai avançar para ele, porque, olha, quarta-feira, que é dia de Mercúrio, a gente não tem planeta, não tem aspectos com outros planetas, né? Só da Lua mesmo, que a gente vai falar no astral do dia. Mas o Mercúrio ele já vai estar lento, já vai estar no que a gente fala de estacionário. Então, quarta-feira, dia 25, deixa eu já ver aqui, o Mercúrio ele vai estar quase parando, né? Vai estar naquele estado dele de estacionário, que assim é dia de Mercúrio e Mercúrio vai estar lento, vai estar estacionário. Então pode vir bastante coisa. E olha só, a Lua, nesse dia no signo de Gêmeos, entra em tensão ali com Mercúrio e com Vênus. Então lembre de ouvir o astral do dia de quarta-feira, porque a gente vai falar sobre isso. Pode ser um dia já de confusão, né, de algumas brigas, algumas confusões. Ruído de comunicação, pessoal, uma coisa que pode acontecer muito. Né? E assim, não é questão de você não poder comprar coisas ou assinar contratos, é que no dia a dia pode rolar muito ruído de comunicação. Porque aí, olha só, na quinta-feira, olha o que vai acontecer. A Lua entra em Câncer 2h11 da manhã. Né? Então a Lua sai de Gêmeos, entra em Câncer na madrugada de quinta-feira, fica forte, fica hiper emocional. Só que quando ela entrar em Câncer, ela já vai fazer o quê? Quadratura com Netuno e com Saturno. Então essa Lua já é desafiada ali na própria quinta-feira. Deixa eu até colocar aqui, quinta-feira, dia 26. Quinta-feira, dia 26/2. A Lua entra em Câncer, trazendo à tona o emocional, e ela já começa a se desentender com o Netuno e com o Saturno. E aí a Lua em desentendimento com o Netuno é clássico de confusão, da gente ficar meio fora do ar. Aliás, eu também coloquei lá no grupo, agora há pouco, esse óleo aqui que é maravilhoso, é um blend, o Intune, que tem óleos nobres aqui, como o sândalo, camomila, ele está quase a metade do preço. Está numa promoção incrível. Não sei como é que está ainda, porque está numa promoção desde o carnaval, mas quem quiser aproveitar, ó, me chama, porque esse é um óleo que você pode fazer isso aqui. Ó. Basicamente, você passa aqui no terceiro olho, pode passar nas têmporas, ele vai ter um cheiro maravilhoso que já vai ficar permeando o ambiente, né, com o cheiro. Você pode massagear aqui, ó, e você vai estudar, você vai se comunicar, vai fazer tudo que você quiser fazer. Ele vai trazer aterramento, comunicação. Então é maravilhoso, quem quiser aproveite, que ele está quase a metade do preço. Né? Vale muito a pena pegar. Depois ele vai voltar ao preço dele normal, e aí, beleza, quem quiser comprar vai pagar o preço cheio. A Bárbara falando, nossa, ultimamente tiveram traumas profundos para cuidar, e olha, estou suando frio. Então, interessante, porque a gente está, vale dizer também, né, é uma semana entre eclipses.
né? Então a gente está vindo de um eclipse solar e semana que vem é o eclipse lunar no signo de Virgem, que vai falar muito de cuidar, né? Autocuidado, o eixo da saúde, né? Então o eixo Virgem Peixes fala muito da nossa saúde, aí entra a saúde do corpo e saúde mental, saúde psíquica no Peixes. Cada vez mais a própria medicina vai reconhecendo que a parte energética, né, a parte áurica, né, nossos chakras, enfim, centros de energia, como que você queira chamar, influencia o corpo físico. Isso é tudo do eixo Virgem e Peixes. E esse eixo vai ser ativado por um eclipse na semana que vem, mas falaremos sobre isso no resumão da semana que vem. Então, claro que a gente pode estar bastante mexido, né? Dependendo do que estiver sendo ativado no mapa, muita coisa pode estar vindo à tona. Então a Lua entra em Câncer, traz aí o emocional à tona, né? Então o emocional fica mais forte, as questões do passado, questões de lembrança, questões de família. Mas realmente assim, o desafio é que a Lua entra em Câncer e já tem que encarar, né, por quadratura Netuno e Saturno. E Lua em quadratura com Saturno é aquela deprê, né? É aquela bad que pode bater, e aí a gente pode ter os nossos recursos de cristais e óleos e respiração, enfim, música, o que você sentir que eleva a sua vibração, né? Porque, novamente, não é porque a Lua está em quadratura com Saturno que a gente tem que ir para baixo, né? E ficar com medo e ficar com preocupação. Não. Esse é um aspecto que pode estar vibrando nisso. Se você cuidar da sua energia, você se eleva e você pega o melhor do aspecto, não o pior dele, né? E o melhor pode ser, beleza, eu tenho uma certa preocupação aqui, mas deixa eu colocar disciplina e vou fazer acontecer. E eu venço a preocupação, né? Mas falaremos mais no astral do dia, porque o que vai acontecer então? Às 3h48 da manhã de quinta-feira, 3h48 da manhã, o Mercúrio inicia sua retrogradação. Então, na quinta-feira, a gente já começa o dia com o Mercúrio retrógrado. Deixa eu ver, música MPB que fala de coração partido e como não morremos disso. Pois é, tem que tomar cuidado que algumas músicas, elas podem deixar a gente meio deprê também, né? Então, se a pessoa estiver meio para baixo, meio preocupada, coloque músicas mais, né, que trazem alegria, que trazem gratidão, enfim, né, para você poder elevar a vibração. Não que essas músicas sejam ruins, né, mas às vezes essa música, se ela estiver muito para baixo, ela cai mais ainda, né? Então, olha só, Mercúrio retrógrado em Peixes. Então, assim, o que a gente tem do Mercúrio retrógrado? Né? O que o pessoal sempre fica zoando nos memes, que vocês vão ver direto aí, né? O Instagram vai ficar cheio agora de memes do Mercúrio retrógrado. Vamos só lembrar, para quem está chegando aqui agora, o que é uma retrogradação de planeta. Não é que o planeta volta para trás, porque nenhum planeta volta para trás. Se isso acontecesse, acho que a gente ia desorganizar todo o sistema aqui planetário, né? A gente ia ser lançado pelo universo, enfim, sabe-se lá o que ia acontecer. Todos os planetas estão ali nas suas órbitas, só que, por conta ali da velocidade diferente de cada planeta, nós aqui da Terra, em determinados momentos, a gente vê o planeta, porque a astrologia é baseada na observação, ela é um estudo do ser humano, tá? Então a astrologia não estuda o astro em si, a astrologia estuda o ser humano, mas com base nos movimentos dos astros se vê correlação e vê o que está acontecendo. Então daqui, a gente observando o céu, a gente percebe que em determinados momentos um planeta ele está indo para frente, né? Ou seja, está percorrendo o signo em sentido horário, de repente ele volta, né? Ele dá uma resinha, vamos dizer assim. Mas a gente vê isso daqui, é simbólico, né? Uma coisa simbólica que acontece. Mas o que se percebe, né, na retrogradação, pela astrologia tradicional, é uma debilidade que se chama, né? Então o planeta não fica ali no seu melhor. Aí tem muitas visões, então assim, na astrologia que eu sigo, né, que é uma astrologia mais humanística, evolutiva, tudo tem o seu sentido, tem o seu porquê. A retrogradação, ela não é que ela é ruim, mas ela é uma oportunidade de olhar para trás, voltar algumas coisas, se interiorizar mais. Então talvez, para a nossa sociedade que é mais yang, né, que é mais para fora, mais extrovertida, a parte da retrogradação que interioriza, que desacelera, né, pede para desacelerar, seja algo visto como algo ruim, né? Então, poxa, eu vou ter que diminuir o meu ritmo, eu vou ter que olhar para dentro, eu vou ter que, enfim. Então, talvez algumas pessoas não gostem, né? A nossa sociedade no geral, que é uma sociedade, como diz aí o livro, né? A sociedade do cansaço, aquela coisa toda. Mas a retrogradação é sempre uma oportunidade também, né? Uma oportunidade, primeiro, novamente, de olhar para dentro. Então, Mercúrio fica retrógrado, a nossa mente, né? Em vez de ficar voltada ao exterior, se volta para dentro. Eu bato muito na tecla lá, Priscila, seja bem-vinda. Gratidão aí quem está chegando, mandando os coraçõezinhos, né? De repente mandando essa live para alguém que possa gostar desse tema da astrologia, da espiritualidade. Eu sempre falo aqui da meditação, a meditação ela é incrível, né?
é uma tecnologia, vamos dizer assim, né, utilizada desde a antiguidade, desde os povos mais antigos, e hoje a ciência cada vez mais, ela percebe. O Joe Dispenza, por exemplo, ele faz muitos estudos com a meditação, colocando eletrodos no cérebro, no coração, e medindo tudo o que está acontecendo. Enfim, tudo que já se sabia, que já se falava, por exemplo, num livro de yoga, né, o benefício da meditação, hoje é mais do que comprovado e é mais entendido. Né? Então você sabe o que está acontecendo, o seu cérebro desacelerando, né, a frequência cerebral diminuindo, entrando em coerência com o coração, que também tem neurônios. Então acontece uma coisa maravilhosa, né, na meditação. Então, por que não aproveitar Mercúrio retrógrado, nossa mente se voltando para dentro no signo de Peixes, que é um signo hipermeditativo, para olhar para dentro? Né? Então, momentos de silêncio. Peixes é um signo silencioso, né, um signo do elemento água, que diz aí na astrologia tradicional que são signos mudos, né? Peixes, Escorpião e Câncer. Então, é um convite ao silêncio. Mercúrio em Peixes, ele já seria uma debilidade, né? Dentro da visão tradicional, porque ele rege o signo de Virgem, ele está longe de casa. Então, o Mercúrio em Peixes, ele já não trabalha da forma tradicional, né? Ele é mais silencioso, ele é mais intuitivo, ele é mais ligado aí à questão dos sonhos, né? De olhar para dentro. E agora ele vai retrogradar. Ou seja, além de tudo, além de ser pisciano, ele vai voltar para trás. Então, oportunidades que a gente tem no Mercúrio retrógrado. Novamente, interiorização. Olhar para dentro. Vale dizer que é uma coisa muito interessante, pelo que eu vi, eu vou até olhar aqui só para confirmar de novo, mas pelo que eu vi, esse Mercúrio ele vai retrogradar exatamente até um dia antes do ano novo astrológico, até o dia 20. Porque ó, ele vai ficar retrógrado agora, eu vou andando com ele aqui, ó, ele vai indo, aí retrograda. Quando for o dia 20 de março, aí eu vou ver a hora, né? Porque 20 de março aqui ele ainda estará retrógrado, mas ele volta ao movimento direto. Seu nome, eu vou olhar aqui agora, né? Vamos pegar aqui ingresso do Sol em Áries. Ingresso do Sol em Áries, que vai acontecer às 11h45. O Mercúrio, deixa eu pegar ele aqui, ele ainda estará retrógrado, então a gente vai virar o ano com o Mercúrio estacionando do retrógrado para frente. O que eu diria? Esse finalzinho, né, desse ano astrológico, porque lembra, o ano astrológico ele começa exatamente quando entra o Sol em Áries. Né? E aí vai ter essa marca do Mercúrio estacionário, que ele vai estar retrógrado e vai voltar ao movimento direto exatamente no dia 20, que é o dia do ingresso do Sol em Áries. E já dando a dica aqui, não sei se a Sullivan está aqui ou não, no dia 21 a gente já planeja fazer esse encontro, que será uma ativação. A gente vai fazer uma ativação para cada signo. Tá? Então, quando o Sol entrar em Áries, a gente vai fazer um encontro, será sábado de manhã, para falar tudo o que você precisa saber do signo de Áries, de forma bem prática, de forma bem fácil de entender. Não vai ter astrologuês, eu vou cuidar para. Eu e a Sullivan, né? Vamos cuidar, porque a Sullivan vai ficar ali também junto comigo. Olha lá, ela está aqui assistindo. Porque astrologuês tem no curso de astrologia. O curso está aqui, quem quiser aprender astrologia tem um link aqui abaixo. Aí sim a gente fala muito detalhadamente do que é astrologia. Nesse projeto que a gente vai fazer, são ativações. E assim, você não precisa nem ter o seu mapa. Ser sincero, você não precisa ter seu mapa, não sei minha hora de nascimento, nunca fiz meu mapa, não tenho meu mapa, nunca ouvi falar de astrologia, você pode participar. Por quê? A gente vai falar justamente disso, dessa questão humana, né? Porque cada signo são arquétipos que estão presentes em todos os seres humanos e a gente vai trazer as ativações desses arquétipos. Então, dia 21, né, a gente vai fazer essa primeira, que é do signo de Áries, depois vai ter no mês de Touro, no mês de Gêmeos vai ter Gêmeos e assim por diante, até chegarmos em Peixes. Então Mercúrio fica retrógrado, convida essa revisão profunda, até finalizações para preparar para o ano novo astrológico, que como eu falei, o ano realmente começa 2026, né, astrologicamente, 20 de março de 2026, às 11h45 da manhã aqui em São Paulo, né, quando o Sol ingressar no signo de Áries. Então é uma oportunidade, olhar para dentro, rever, ver o que você tem que deixar para trás, porque lembra, né, para quem acompanha a astrologia, o ano novo real vai ser 20 de março. O mês ali de final de dezembro e janeiro é um ano novo calendário, tem toda a sua força também, né? Mas o ano novo real, ali energético, é quando o Sol termina a sua jornada por Peixes, o último signo do zodíaco, e entra ali no signo de Áries. Vale dizer que o Sol vai entrar em Áries, vai ativar o grau zero de Áries, que teve, né, a ativação de Saturno e Netuno também. E outra coisa que a gente quer fazer, eu vou ver como é que vai ser direitinho, mas a gente, para quem fez, né, o nosso workshop de 2026, eu quero fazer uma aulinha extra,
né, para a gente falar um pouquinho mais da conjunção de Saturno e Netuno. Inclusive ela vai ser aberta. Ela vai ser aberta, quem quiser participar. Aí depois a gente vê como fazer o grupo do WhatsApp. Vai ser no Zoom, tá? Então não vai ser a live aqui. Lidiane, bom dia, seja bem-vinda. Vai ser no Zoom, né? E a gente vai fazer essa revisão aí desse Saturno e Netuno, porque tá pegando em muita gente. O que eu estou pensando em fazer, né? Até de repente falar, dar uma visão geral de cada casa, né? Então Saturno e Netuno caiu na casa 1, o que você pode fazer? Saturno caiu na casa 2, o que você pode fazer? E seguir isso, porque é uma, assim, sem dúvida, umas ativações mais importantes de 2026, quem sabe até da década, né? E já vai ser ativado quando o Sol entrar em Áries. Bom, então Mercúrio fica retrógrado, aí tem essa oportunidade também de rever questões do passado, que podem vir à tona, rever emoções, né, já que estamos falando de Mercúrio do elemento água, e todas as retrogradações de 2026 serão do elemento água, tá? Então teremos depois retrogradação de Mercúrio em Câncer e depois retrogradação de Mercúrio em Escorpião. Né? Então é como se nossa mente estivesse voltando e revisando emoções. Então revisar emoções, talvez assuntos pendentes possam vir à tona, lembrando que sempre depende de como esse Mercúrio ativa o seu mapa, né? Então, a astrologia ela não é genérica, né? A astrologia não é horóscopo de jornal e que vale para todo mundo. Esse Mercúrio em Peixes para você pode estar ativando alguma coisa e para outras pessoas outras coisas. Então, se o Mercúrio está retrogradando, por exemplo, na área de saúde do seu mapa, pode trazer à tona alguma questão de saúde. Se ele está retrogradando na área de relacionamento, traz o foco para relacionamento. Então depende de onde ele está retrogradando no seu mapa, que é a área de peixes, né? Agora, quais são os desafios? Eles existem. Né? Eu acho que o principal é realmente a distração. Né? É aquela questão da falta de foco, distração. A gente ficar meio viajando. Né? Novamente, isso é uma coisa que está vindo muito à tona. Cuidado com o celular, cuidado, cuidado. O celular ele parece um buraco negro que você começa a olhar aquilo, ele te suga e você não sai mais dali. Né? Fica ali, quando você menos vê, passou 15 minutos, meia hora, uma hora, enfim. E a pessoa nem vê o que está acontecendo, né? Porque todas as redes sociais elas são projetadas, elas são programadas pelos melhores cientistas, neurocientistas do mundo que estão ali trabalhando nas, né, grandes big techs, e eles projetam isso para quê? Para prender a galera o maior tempo possível. Né? Inclusive, eu sei que eu não tenho tanto crescimento nas redes porque eu não gosto muito desse jogo. Né? Mas a galera faz isso. Por exemplo, teve muita gente que colocou, né, no eclipse de Aquário, o eclipse do fim do mundo. Eu falei, meu, pra que eu vou colocar um título desse que, sim, eu sei que vai chamar 10 vezes mais pessoas. Se a pessoa vê um vídeo meu falando eclipse do fim do mundo, um monte de gente vai querer clicar, mas só para causar medo. Né? Para a pessoa ficar meio ali, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então, tem um jogo todo que é feito na rede social que te suga. Então, cuidado com a distração. Né? Ficar ali muito tempo na rede social, fica muito tempo ali. E que você pode estar utilizando esse tempo para meditar, para olhar para dentro, para olhar para as emoções. É muito melhor. Né? Com relação a famosas compras, assinatura de contrato, todas essas coisas mais importantes, realmente assim, quem pode evitar, né, fazer essas coisas no período de Mercúrio retrógrado seria melhor. Deve ser uma coisa muito importante. Poxa, eu vou comprar um carro. Né? Se você não puder comprar antes e não puder comprar depois, tudo bem, mas o ideal seria você evitar o período ali do Mercúrio retrógrado. Mas o que você for fazer, se você tiver que fazer alguma coisa, porque realmente a vida não para, né? Então a gente não pode falar, vamos parar, e acho que vai ser 20 dias, né? Vamos parar esse período que o Mercúrio está retrógrado. Não dá. O que você vai ter que fazer? Fazer a revisão. Né? Então, vai assinar um contrato, leia uma vez, leia duas vezes, dá para uma terceira pessoa ler. Né? Para quê? Para você ter clareza de tudo que está acontecendo. Use o Intune. Ó, eu acho que aproveita, porque está na promoção quase metade do preço, para você ter foco e atenção no que você estiver fazendo. Vai mandar um e-mail? Foco e atenção. Vai dirigir? A gente vai falar do próximo aspecto que vai acontecer aqui, que é desafiador para essa semana. Foco. Né? Vai comprar alguma coisa? Foco. Reveja muito bem. E tenha consciência que podem acontecer aquelas coisas chatas. Então, assim, pode ser que você comprou alguma coisa nesse período e aí a entrega demora, a entrega não veio, houve alguma coisa errada. Se isso acontecer, você vai respirar e falar, vou trabalhar minhas emoções, vou trabalhar minha tranquilidade. Né? Mas não é uma coisa de ficar com preocupação, meu Deus, Mercúrio vai retrogradar. A grande questão é como se fosse um convite para a gente ter mais aterramento e mais atenção. Aliás, é muito interessante, porque o Intune, parte dos óleos dele são sândalo, né, o olíbano, que são óleos que aterram, né, que colocam raízes. Também tem ali a camomila, que acalma, né, porque, novamente,
para a gente poder ter foco, a gente tem que ter calma, tranquilidade, o cérebro tem que estar tranquilo. Então aproveita, porque olha só, na sexta-feira a gente vai ter um aspecto desafiador. Deixa eu pegar aqui e botar sexta-feira. E só lembrando todo mundo, né? O aspecto ele acontece na sexta de forma exata, mas ele já está meio que valendo, tá? Ele já está se formando, ou seja, hoje, amanhã, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira é o exato. Então a gente já está meio que nessa energia do quê? Do Marte fazendo quadratura com Urano. Marte em quadratura com Urano. Esse aspecto é um dos mais propensos a acidentes. Então é uma coisa que. Aí junto ó, o Mercúrio retrógrado, né, a pessoa está distraída, e Marte em quadratura com Urano, acidente. Então essa semana, especialmente na sexta-feira, muito cuidado no trânsito. Tá? Muito cuidado no trânsito, porque é aquela coisa, as pessoas podem estar mais propensas a estarem distraídas, a estar olhando o celular. Né? Eu corro nessa estrada e o quanto que eu vejo a galera meio que invadindo o acostamento, e quando eu vejo ela está com o celular ali. Está lá dirigindo na estrada e com o celular, e opa, o carro caiu e foi para o acostamento. Né? Então, muita atenção, a gente pode ter uma semana mais propensa a acidente, junto a Mercúrio retrógrado em Peixes, mais o Marte quadratura com Urano, e aí, se você tiver mais atenção, você fica mais livre disso, né? Comprar o que preciso nesses 2 dias antes da retrogradação de Mercúrio já ajuda? Com certeza. Inclusive, esse nosso lançamento será hoje, né? A gente vai dar o start aqui, a Suriva vai entrar até para sair. Então, assim, não é o fim do mundo. Quem precisar fazer coisas no Mercúrio retrógrado, beleza, mas quem puder adiantar as coisas, melhor. Né? Então, se você puder fazer. Porque, também lembrando, né? Quando é uma coisa muito importante, ela nasce naquele momento que você está assinando, que você está lançando alguma coisa, fazendo alguma coisa. E se está no Mercúrio retrógrado, esse mapa nasce com o Mercúrio retrógrado. Né? Então ficaria ali aquele período inteiro com o Mercúrio retrógrado. Então, o que eu prefiro fazer? Vamos fazer hoje, né? A gente vai fazer aqui o lançamento, vamos falar para vocês como é que funciona. Vocês vão entrando no grupo e aí já está marcado o lançamento, não será com o Mercúrio retrógrado, né? Vai ser, inclusive, com uma lua em touro, né? Uma lua em touro muito bonita, né? Que a gente vai ter nesse momento. Então, ó, sexta-feira, muita atenção com isso, Marte, quadratura com Urano. A primeira coisa a tomar cuidado é acidente, né? A tomar cuidado com acidente, irritação, né? Irritabilidade que pode vir muito à tona, questões envolvendo eletricidade, fogo, né? Então, muita atenção aí nessa questão. Hoje mesmo eu chamei a atenção aqui em casa para um Benjamin cheio de tomadas ali, e eu falei, lembra do Devanir, né? Então, tomar cuidado com essas coisas que podem acontecer ao longo do dia. Mesmo que a entrega seja durante, olha, sim, né, porque, queira ou não, o pedido você fez, né, antes. Mas não impede de ter algum problema. Né, não impede de ter algum problema, porque aí vai, no momento do Mercúrio retrógrado, a pessoa vai estar separando e aí de repente dá algum problema. Ameniza. Né, ameniza. Eu diria assim, não tira totalmente, mas ameniza sim, né, essa dificuldade do Mercúrio retrógrado. Por isso que eu sempre digo que o Mercúrio retrógrado é uma chance nossa de trabalhar a paciência. Né, porque sim, a internet tende a cair mais, a energia elétrica tende a cair mais, então nos preparemos aqui em casa, né, que tem caído muita energia. E se caiu energia, a gente vai fazer o quê? Né? A opção é, primeiro, né, ficar com muita raiva, ficar irritado e com isso gerar um monte de hormônio pesado no corpo, cortisol, adrenalina, enfim, e pagar, né, com o nosso corpo, a nossa saúde. Ou falar, beleza, aconteceu, deixa eu resolver da melhor forma, porque a gente tem muito atendimento aqui, né? Então, às vezes, você tem um atendimento marcado, cai energia. Isso dá um certo desespero. Fala, poxa, eu tenho um atendimento, não tenho energia. Mas o que se dá para fazer? É trabalhar a paciência, trabalhar ali e passar da melhor forma possível. Né? Mas, novamente, quem puder fazer antes do Mercúrio retrógrado, melhor. Né? Tiver que fazer depois, revisões. Né? E se, por conta do Mercúrio retrógrado, alguém estiver distraído no site que você comprou e acontecer alguma coisa, treinar a paciência é um convite do universo também. Então, Marte em quadratura com Urano traz esse pedido de atenção, de cuidado, né, de pé no chão também, de calma, de tranquilidade. Vai acontecer, ó, vai ser no dia 27. No dia 27 a gente vai ter 27/2. A Lua vai estar no signo de Câncer. Ó, o que vai amenizar bastante é que nesse dia, o único aspecto tenso, desafiador é o Marte com Urano. Porque a Lua vai estar muito bem aspectada. A Lua vai estar falando bem com Mercúrio, com a Vênus, e vai estar ali com Júpiter. Então, assim, é uma coisa que ameniza bem. Né? Então, e também a coisa do Mercúrio estar em Aquário, que é o signo regido por Urano, dá uma melhorada ali para Urano. Então, a grande
consciência que eu trago aqui, porque lembra, eu não falo aqui vai acontecer um aspecto e vai acontecer. A ideia é como a gente usa esse aspecto e o que a gente pode usar na sexta-feira, qual é a alquimia que a gente pode trabalhar para aproveitar esse aspecto. Libertação. É aquele grito de liberdade, não quero mais isso, não aguento mais isso, vou me libertar disso. O Marte está em Aquário, ligado ao futuro, né? Ligado à nossa mente. Lembre o tanto que a mente está trabalhando. A gente tem aí, aliás, se eu não me engano, o Marte vai estar prestes, porque acho que vai ser no dia 28, ele vai ativar o grau do eclipse. Aonde aconteceu o eclipse? Então, libertação mental. Então, qual é o pensamento que você tem que pode estar gerando coisas ruins na vida? Está negativa, um pensamento limitante, uma crença, sei lá, alguma coisa que está te bloqueando ali. Então, Marte em quadratura com Urano dá aquele choque e fala: vou me libertar disso, vou me libertar. Né? Você pode escolher um cristal que ajuda, um óleo essencial que ajuda, fazer ali a sua meditação, fazer o seu trabalho e trazer essa libertação. Porque a Lua vai estar bem com Júpiter, ou seja, convida a gente a acreditar no universo, a acreditar na vida, a ter fé. Né? Então, assim, estou com algum medo aqui, vou me libertar desse medo. Estou com alguma preocupação, vou me libertar dessa preocupação. Como? Confiando no universo. Eu sei que tudo de bom vai acontecer. Né? Marte quadratura com Urano. Urano fala de surpresas, então vida me surpreenda, universo me surpreenda. Acreditar nisso, isso é muito interessante para esse dia. E olha só, nesse dia o Sol faz a conjunção exata com a cabeça do dragão, que é o ponto de correção de alma, que é o ponto de missão. Né? Então eu gosto muito da cabeça do dragão porque ela mostra no nosso mapa, não sei se você já conhece no seu mapa, mas a cabeça do dragão fala da nossa missão. Né? Então, para quem trabalha, né, eu trabalho com vidas passadas, eu trabalho com reencarnação. Eu sei que a gente não está aqui só nesse momento e morreu, acabou, não. A gente tem toda uma jornada ali, né? Então, assim, a cauda do dragão, ela fala de onde a gente vem, o que a gente traz. A cabeça fala para onde a gente tem que ir. Né? Então, assim, o Sol vai fazer conjunção com a cabeça do dragão no céu. Isso vai reverberar em todas as cabeças do dragão de cada um de vocês. Né? Então, no meu mapa, por exemplo, vai estar reverberando a minha cabeça do dragão em Gêmeos na casa 3. Né? Aliás, parte do que. Primeiro, a gente tem que trabalhar junto, eu e a Súliva, a gente tem um mapa, né, uma sinergia de mapa muito legal para missão e tudo isso. Mas uma coisa que é interessante é que eu tenho essa questão, não sei, talvez algumas pessoas possam falar isso, outras não, mas eu tenho a cauda do dragão em Sagitário e na casa 9, então eu busco muito conhecimento, eu tenho muito conhecimento, mas talvez na hora de colocar para as pessoas não fique tão fácil de entender. Né? Por isso que eu falei, nesse projeto que a gente vai fazer, vai ser um projeto que vai ser o mais mastigado possível. Né? Não vai ter astrologuês, vai ter basicamente ali a energia do signo, a gente vai falar do signo, os arquétipos, a coisa toda, mas vai ser a coisa mais digerível possível. Novamente, para a pessoa que nem sabe de astrologia, ela vai poder participar e usufruir do conhecimento que a gente vai trazer. Então isso é viver na cabeça do dragão. Né? Então na sexta-feira temos essa ativação. Conheça a sua cabeça do dragão. Né? O que ela pede para você? Talvez eu coloque uma caixinha de pergunta ao longo da semana para falar sobre isso. Né? E aí, de repente você manda o seu mapa, eu vejo ali a sua cabeça do dragão para saber, né, qual que é a sua, dar alguma dica. Lembrando que sempre é uma análise mais profunda, tá? Não é só ver o signo, é ver o signo, a casa, né, os possíveis aspectos, onde está a dispositora, tudo isso é astrologuês, a galera se perde, né? Mas é tudo isso que a gente analisa numa leitura de mapa. Bom, sábado a gente vai ter uma energia muito interessante. Sábado a gente vai ter a Lua transitando entre Câncer e Leão. Então, sábado, dia 28, que é o último dia, né, de fevereiro, acaba aí o mês de fevereiro, a gente vai ter a Lua saindo de Câncer e entrando em Leão. Então, o fim de semana inteiro, sábado e domingo, será leonino. A gente vai ter energia de Leão, que convida a gente a trabalhar criatividade, prazer, né, trabalhar ali a autoestima, alto valor. Mas o que acontece é assim que a Lua entrar em Leão, o que ela faz? Oposição a Plutão. Então, amanhã de sábado, ela pode ser um pouco intensa ali. Né? Vou falar sobre isso no Astral do Dia. Lembra que Astral do Dia também tem sábado e domingo. Né? Adriane, bom dia. Também tem Astral do Dia sábado e domingo. Então não tem folga aqui. É sábado eu mando, domingo eu mando também. Segunda-feira a gente continua sem pausa. Então a Lua entra em Leão. Mas o que acontece no fim de semana, no sábado especificamente, vai reverberar para o domingo também. Embora domingo não tenha aspectos que não são os da Lua, falarei sobre isso no Astral do Dia. Né? Mas olha o que vai acontecer no sábado. O Mercúrio, que estará retrógrado, né, ele já vai estar voltando para trás, ele se encontra com a Vênus. Isso vai acontecer aqui no grau, ó, a Vênus vai estar no grau 22, o Mercúrio no grau 22 também, no signo de Peixes. Então a gente vai ter
essa união, esse abraço, né, de Mercúrio com Vênus, no signo de Peixes, o Mercúrio retrógrado. Então, Mercúrio representa a nossa mente, a comunicação. Vai estar retrógrado, ou seja, revisão, trazer coisas do passado. E vai fazer conjunção com Vênus, que é relacionamento. E lembrando que é relacionamento no geral, tá? Não é só relacionamento afetivo, é o relacionar-se. Então a gente pode ter um fim de semana com uma abertura muito legal para conversas, né, sobre relacionamento, para conversas sobre questões envolvendo relacionamento. E aí, novamente, relacionamento geral. Então, para quem está mais na pegada de relacionamento afetivo, tem alguma coisa ali, pode vir à tona. Para quem está numa pegada de relacionamento de família, pode vir ali. Relacionamento entre amizades, relacionamento no trabalho, tudo isso pode vir à tona. É uma energia muito interessante. Pode trazer também muita inspiração e criatividade, porque, novamente, a Lua vai estar em Leão, estimulando a criatividade. Vai estar falando bem com Netuno e com Saturno. Então, trazendo aí acesso até o inconsciente coletivo, enfim. E Mercúrio com Vênus em Peixes traz muita inspiração. Então pode ser um domingo muito inspirado. Novamente aqui pra gente, né? Eu e Súliva, a gente vai até aproveitar esse fim de semana para criar as coisas que a gente quer compartilhar com vocês nessa ativação. Né? Porque aí a semana acaba, eu convido até a Súliva a entrar para falar um pouquinho aqui com a gente. Já estamos aqui a 11h35, né? Já deu aí mais de meia hora de live. Então a semana tá bem legal, né? Não tenham medo do Mercúrio retrógrado, usem ele com sabedoria e alquimia para as transformações. Você está por aí? Cadê você? Aí, mandou, né? Vamos lá. Cadê? Apareceu? Está meio lento, mas vai aparecer. Eita, Está tá indo, me devagarinho, ouvindo? mas está indo. Eu estou ouvindo e está conectando. Aí está uma tela preta, mas está indo. Mas já estamos ouvindo Terrível, já. né? Para variar, eu não É, apareço. se Eu, pior que demorar muito, eu de tive. repente, Eu vou sair. Eu acho melhor sair e entrar de novo, Mi. tá bom. Pode ser. Então, peça novamente. E é isso, pessoal. Vocês vão ver nos próximos dias. Já estamos meio que no efeito, né? Essas coisas, as lives começam a dar problema, essa coisa toda vai acontecendo e a gente trata com humor, né? Dá uma risadinha aí, vamos embora, vamos fazer acontecer sem se estressar. Aí, Olha agora lá. apareceu, tá vendo? Agora sim. Muito bom, muito bom. Mercúrio tá em sombra já, né? Já tá na sombra, já é um tempo, na verdade. Já tá um É. tempo. Então, você deve ter acompanhado, eu já falei bastante aqui, né, desse projeto aí que, assim, vai ser muito legal. Ele calhou de vir aí nessa virada do ano, né, porque a gente vai pegar exatamente toda a jornada zodiacal. Então a gente vai pegar Áries, Touro, né, os Gêmeos, o Câncer, vamos pegar todos os signos e a ideia vai ser uma ativação para trabalhar a energia daquele signo. Né? Porque a gente vai deixar, eu quero fazer uma aula específica, inclusive, para deixar como aula inicial para todo mundo, mas sempre lembrando que a gente tem todos os signos no mapa. Né? Então o signo não é, tipo assim, você não tem um signo de estimação. Né? Ah, eu sou de aquariano, eu sou aquariano, então esse é o meu signo. Né? Não, a gente tem todos os signos e a gente tem que acessar a energia de todos os signos. E aí, para isso, a gente tem formas de acessar essa energia. Né? Então, nessa ativação que a gente vai fazer, vai ser uma por mês. Né? Então, quando estiver entrando o Sol no signo, a gente vai fazer um encontro no Zoom, né? Que vai ser ao vivo ali, um encontro ao vivo. Eu vou trazer tudo sobre o signo, né, tudo que é mais importante ali sobre o signo, ou seja, a energia do signo, as características, luz, sombra, né, eu vou dar dica também de cristal, de óleo essencial. A gente vai falar muito do lado humano, né, o que significa cada signo, porque beleza, o signo de Áries, o que a gente trabalha? Liderança, o nosso guerreiro interior. E a Sullivan vai trazer muito meditações, né, e o que mais ela sentir de trazer aí também de conhecimento, né, porque nós dois trabalhamos com o ser humano, né, com terapias, com tudo, então ela vai trazer também muita coisa da vivência, né, dos estudos dela, e especificamente as meditações, porque ela tem uma voz ótima para meditação, então a galera, né, aproveita bastante. Quer falar um pouquinho? Claro. É muito importante falar, né, que para além de tudo isso, eu acredito que muito do nosso impulso com relação a trazer o conhecimento, né, para as pessoas, a trazer o conhecimento para cá, para a internet, que é o meio que a gente utiliza para se comunicar com as pessoas, eu acho que o que nos move muito é uma necessidade quase que orgânica conectada à Terra.
Então, assim, o nosso planeta, eu vou explicar, gente. O nosso planeta está passando por uma fase de transição muito importante. É uma das mais importantes, pelo menos nessa linha temporal na qual nós estamos. Nós estamos aqui à beira, de possíveis mudanças irreversíveis. Então, parte da cura nossa corrobora e se comunica com a cura da Terra. Então, esse impulso de trazer cada vez mais ferramentas, porque o que o Amir está trazendo através da astrologia, o que eu vou trazer através dessa conexão, dessa meditação ativa, na verdade, né? Ou seja, ativa aqui, onde eu sou o co-criador, onde eu estou realizando o meu ser, a minha essência. Porque a nossa essência é realizadora. O Amir trouxe aqui, primeira lei hermética, a lei do mentalismo. É muito interessante que a gente não tenha tempo no nosso dia a dia para se conectar com quem a gente realmente é. Para acessar, por exemplo, a nossa antena galáctica, a glândula pineal, para assim despertar nesse processo. Então, assim, não à toa estão vindo tantas ferramentas e não à toa veio esse insight pro Amir, e para mim também veio muita coisa, né? Eu não sei para quem já acompanha aqui o Amir, acho que o Amir falou bastante dos 21 dias que eu fiquei em retiro, né? Que eu fiquei isolada lá, na verdade foram 19, 20 dias mais ou menos. Foram 20 dias, né? Chegaram a ser 20 dias. E me veio muita coisa, assim. Quando eu me curo, quando eu me conecto com essa essência, quando eu estou integrada ao meu ser, a quem eu sou, ao meu eu superior, eu ajudo no despertar de muitas pessoas, inclusive do planeta, porque nós não estamos desconectados. Nós estamos interconectados. Então, esse processo, né, essas ferramentas de acessar, por exemplo, os arquétipos através dos signos, né, acessar, ou seja, tudo aquilo que está no nosso inconsciente, a astrologia fala muito disso. Ou seja, já está aqui, já está visível para nós, já está acessível para nós. Mas a gente se esquece disso. Então, na verdade, todo esse processo vai ser um convite para a gente se relembrar. Para a gente se relembrar de quem nós somos, de onde nós estamos. Qual é o nosso papel aqui, ativo, enquanto seres espirituais que somos. Então, a gente tem uma visão da espiritualidade que eu, inclusive, venho quase ser uma ativista disso, falando muito disso. Né, Amir? Que a gente tem, as pessoas têm muito essa visão espiritual de eu sento, medito, nossa, como eu sou espiritualizado, né? Ou vou na igreja, ou eu leio um livro aqui, faço sei lá o quê, nossa, minha espiritualidade está incrível. Né? Qual é a ação prática no teu dia a dia, né, que se comunica com essa espiritualidade? Porque espiritualidade é a ação. É a partir do momento que a gente aciona isso. Para a gente acionar isso, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, a gente tem que fazer esse mergulho. Não tem como. E eu realmente acredito na astrologia como um portal. E aí, falando até de mim, quando eu e a Mira, a gente era apenas amigo, viu, gente? Ele já tinha segundas intenções, veja bem. Eu não. Eu era uma camponesa simples, nossa, humilde de tudo, não tinha nenhuma segunda intenção. Quando ele leu meu mapa astral, foi muito mágico para mim. E foi foi um divisor de águas. Porque foi ali que eu entendi qual era de fato a minha missão. Foi ali que eu entendi que até então eu estava perdida naquilo tudo. Que eu achava que, nossa, certeza, certeza, certeza. E ele falou assim, então, olha só, o teu meio do céu é esse, que fala sobre trabalho, sobre missão, que se comunica com a tua casa 3. É muito interessante. Claro que agora, quando ele vai trazer isso pra gente aqui durante essas ativações mensais, né, que a gente vai trazer, inclusive, vamos se comunicar bastante através das meditações e tal, a ideia é justamente simplificar isso. Né? É justamente simplificar através de cada signo que está dentro de nós e que todos nós temos em cada parte do nosso mapa. É trazer através da simplicidade essa potência. Então, com certeza foi algo muito bem canalizado, trazido aí provavelmente das estrelas, como não seria diferente. E mais do que isso é um chamado, né, Mi? Exatamente. Então, novamente, não vai ser uma coisa que vai depender do seu mapa astral. Claro, quem conhece, né? Se você tem o seu mapa, melhor ainda, porque você vai fazer todas as conexões. Mas, novamente, qualquer pessoa, se você nunca fez o mapa, se você não tem o mapa, não tem horário de nascimento, enfim, você pode participar. Por quê? Eu vou falar sobre o signo de Áries, que é uma parte da nossa psique, da psique humana. Né? Então, todo mundo tem um guerreiro interior, todo mundo tem um líder interior, né, que precisa ser ativado. Né? E vai ser ativado através das técnicas que a gente vai sugerir, que a gente vai trazer à tona, e as meditações vão ancorar tudo isso, por isso que é uma ativação. Né? Exatamente. Então vai ficar ancorado a ponto de você poder, participei ali, né? E ao longo do mês eu vou poder utilizar isso, né? E ao longo do ano. Porque eu quero lembrar aqui todo mundo que o Sol ele passa, ele fica cerca de um mês em cada signo, mas a Lua, ela passa
em todos os signos mensalmente. Imensamente. Então, na real, o ano inteiro você pode trabalhar. Quem participar da ativação de Áries, claro que vai usar muito quando o Sol estiver no signo de Áries, mas ao longo do ano inteiro, quando a Lua passar por Áries, você pode ativar essa energia para você. Né? É. E aí, claro, eu vou dar dica de cristal, de óleo essencial, de práticas para se fazer, para trabalhar o melhor no signo. Para a gente ir terminando aqui, então, tá dada aí a largada, né? A gente vai criar um grupo no WhatsApp. Então fiquem de Uhum. olho no meu Instagram, fiquem de olho no Instagram da Sullivan. Depois a gente vai fazendo alguns stories, algumas coisas, inclusive, para chamar. A gente vai criar um grupo no WhatsApp. Então, quem tiver interesse, vai entrando nesse grupo, que ao longo dos próximos dias a gente vai dar os passos. Lembrando que a ideia é fazer o primeiro encontro assim que virar o ano, ou seja, tem o ano novo astrológico, a gente vira o ano, dia 21, temos o nosso encontro, que será um sábado de manhã, né? E que será o primeiro dos 12 encontros até peixes, a gente vai ter aí toda essa energia. Beleza? Então, gratidão aí a todo mundo que acompanhou. Vivam essa semana, não tenham medo do Mercúrio retrógrado, vivam o melhor do Marte por ano, acompanhem o astral do dia, porque todo dia eu estou dando as reflexões ali mais profundas, inclusive, né, sobre todos os aspectos da Lua. E fiquem de olho aqui no Instagram, e quem não tiver no Instagram também, quem tiver em outra coisa, a gente vai colocar depois aqui na descrição Legal. esse grupo do WhatsApp. Eu queria só falar uma coisa, que você falou bastante hoje de comunicação por conta de Mercúrio retrógrado. É interessante, Mercúrio retrógrado tá na moda, né? Eu estava refletindo sobre isso agora há pouco. Todo mundo fala, né? E brinca, tem uns memes e tal sobre Mercúrio retrógrado. Mas assim, gente, na verdade, eu acho que nunca foi tão urgente também, para além do autoconhecimento, a gente entender como está a nossa comunicação. Então, todo ruído na comunicação que você tem com teu vizinho, com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com alguém, é porque esse ruído, ele nada mais está do que projetando um ruído que está interno. E as pessoas estão vivendo muito isso porque cada vez, como até a minha falou, muito celular, muitas telas, cada vez mais autocentrado, né? A gente está cada vez mais autocentrado, não para um lado positivo, mas para um lado negativo, egóico. Então, assim, todo ruído nessa comunicação é só um reflexo da comunicação interna tua. Quantos ruídos nós não temos dentro de nós por falta desse autoconhecimento? E a gente projeta isso no coleguinha. Você me faz sentir assim, né? A gente adora apontar o dedo para as pessoas, né? Você faz isso comigo, porque se não fosse você, eu não estaria me sentindo assim, porque você. E aí? Né? E a tua responsabilidade diante disso. Então também aproveitar esse convite de Mercúrio retrógrado para repensar a nossa comunicação que começa dentro da gente, né? E também vamos falar bastante disso aí durante esses processos todos, quando a gente chegar em Gêmeos, né, Amir? Comunicação, ó, Sim. eu E vou uma me coisa que esbaldar. me veio aqui agora, assim, vai estar tudo bonitinho, tudo programado, né? Esses 12 encontros, mas quanto mais gente tiver, que eu realmente quero que tenha muita gente, eu quero atingir muitas pessoas, quanto mais gente tiver, provavelmente a gente vai colocando mais coisas. Né? Ah, Então, com certeza. quem puder ajudar a compartilhar também, chamar pessoas, enfim, vai ser muito legal, porque vai crescendo, né? Então vai crescendo o projeto, a gente vai trazendo mais coisas, porque você vê, tem bastante conhecimento para compartilhar aqui, e a ideia é levar isso para as pessoas ao longo do ano inteiro. Então é Tem, isso, gente. pessoal. É mesmo. A gente vai ficando por aqui. Gratidão a todo mundo que participou. Se você está vendo depois dessa live, deixe seu comentário para eu saber. Eu sei que tem muita gente mesmo que vê a live depois, mas não comenta, então eu não sei. É que a pessoa viu. Até me surpreendeu. A fulana falou da sua live. Eu falei, mas a pessoa nunca vi ela entrando na live, não, mas ela assiste depois. Eu falei, pô, comenta ali para eu saber, né, que você assistiu a live. E fiquem acompanhando que acho que provavelmente ainda hoje sai aí o grupo do WhatsApp para você já entrar nesse grupo e ficar ligado aí, ficar ligado nos próximos passos desse projeto. Gratidão, um beijão, uma ótima semana, tchau, tchau. Tchau, gente.